estamos aqui para recitar ninguém. Nós estamos aqui para discutir assuntos. Porque a equipe que vai trabalhar com vocês hoje e amanhã é uma equipe de experiência, mas mais experiência vocês têm em sala de aula. Então nós temos certeza que o nosso trabalho vai ser muito rico com a ajuda de vocês. E queremos assim, desejá-los 2 dias de participação e que Deus nos ilumine para que o nosso trabalho seja um trabalho realmente proveitoso para que nós possamos levar até os nossos alunos. E para dar início, nós vamos fazer a abertura com a dança das alunas da Escola Oswaldo Lucas Mendes.
esses alunos rebeldes estudantes que não conseguem perceber que o método de educação é um amigo de verdade. Porque o homem sem educação não é homem. Unidas venceremos! Respeito e harmonia, retratada nos toques corporais e na expressão da arte. Esta mensagem nos ensina que na escola é necessária a construção da liberdade, a consonância de nossos atos e a mística sintonia entrelaçados na reciprocidade aluno-professor da verdadeira convivência educacional. No mundo moderno que vivemos, gritamos pela liberdade, pelo crescimento e por uma educação de qualidade. Mas para isso é necessário mudarmos. É necessário pensarmos mais alto. Como dizia Fernão Capelo Gaivota, o homem precisa sim de voar. Fazer voar sua imaginação. Voar em suas buscas. Voar pelo infinito. Para que assim ele possa criar suas próprias asas e encontrar no oásis a concretização de seus sonhos. Repassar, são aulas simuladas e nós não estamos vivenciando a sala de aula. Os seus alunos serão capazes de fazer muito melhor. Vocês serão capazes de fazer muito melhor. Então aqui são sugestões. Aqui não tem pedantismo de dizer que a gente está dando aula no modelo. Certo? Nós estamos dando aqui sugestões, nós estamos aqui para dialogar. Então nós vamos começar com os diálogos comoventes. É um prazer também estar aqui com todos vocês e eu espero que nós tenhamos assim bastante rendimento e que depois a gente possa também aplicar no dia a dia. É o mais interessante isso, né? A aplicação do dia a dia. Quem está lá dentro da sala de aula que sabe quais são as principais preocupações, como é seu aluno, como é que se apresenta, que região que ele veio, a comunidade que ele está inserida, né? Então isso é que é interessante para nós. Então vamos pegar o texto. Como já foi dito, o texto tem uma riqueza muito grande. Ele já é conhecido, porém, de uma riqueza muito grande mesmo. Quem não tem o texto, acompanha com o colega do lado, né? De madrugada na Vila Periferia, Tião já vai sair para o serviço. Tião, antes de você sair, deixa dinheiro. Não tem nem para o ônibus do Pedro. Mas e o dinheiro que eu te dei ontem? Acabou, tive que comprar outro caderno para o Pedro. O dele acabou. Ele escreveu até na capa. Tem um caderno fininho também, um caderno fininho daquele. Poxa, meu dinheiro está no fim. Vou ter de pedir emprestado de novo ao Jair. Eu só vou receber o dinheiro da faxina sábado. Tá aqui na mesa. Tchau. Tchau, nego. Ô mãe, pro Pedro estudar, vocês fazem tudo, né? Agora eu tive de parar de estudar. Já vem você de novo com esse assunto. Já te falei que seu pai não aguenta sustentar vocês dois na escola? E por que eu é que tive de parar? Porque você é mulher. Para cuidar dos filhos e do marido, precisa de diploma? Mas eu não quero casar. Quero ser repórter igual aquela moça da televisão. E para trabalhar na televisão, tem de formar para jornalista.
Quando eu era da sua idade, eu também falava que não ia casar, que não sei o quê. Bobagem. A educação da gente é aprender a cuidar da comida, da casa, das crianças, minha filha. Eu não queria ter parado de estudar. Mas se você fosse estudar, quem ia ajudar a olhar o menino? Como é que eu ia fazer faxina na casa dos outros? Então eu vou casar com um engenheiro rico, igual aquele nas fotonovelas. Ele vai me dar vida boa. Que fotonovela, o quê? A vizinha me contou que você larga o menino chorando e a panela no fogo e fica agarrada nessas revistas de fotonovelas. É mentira daquela linguaruda? E a senhora que não perde a novela das 8? Deixa de ser malcriada, menina, e vai acordar o Pedro? Eu não queria ter parado de estudar. Nós colocamos para vocês que é claro, o que está ocorrendo aqui não é que a gente não está sugestionando que vocês dêem 3 vídeos seguidos, 3 fitas não. É porque o que vai acontecer aqui é coisas que vocês vão usar durante uma semana, 15 dias, um mês, certo? Então, nessas 3 fitas que nós vimos, nas 2 fitas, com o texto Diálogos Comoventes, vocês podem notar que as histórias se assemelham. Em Diálogos Comoventes, nós vimos a história do dia a dia de uma pessoa que mora na periferia, talvez de uma cidade grande ou de porte médio, daquelas dificuldades, né? E que a mulher trabalha fora para ajudar, tem que tirar a filha para ajudar. Eu acho esse texto, Diálogos Comoventes, tão comovente, mas também eu sinto uma certa revolta, porque a coisa que eu acho mais abominável é uma mulher por 5, 10 filhos no mundo e não dá conta de nenhum. Quer dizer, o filho homem, porque é homem, ele sim pode estudar. Ele tem direito de estudar. A mulher, porque é mulher, ela fica em casa. Então, entre optar pelo filho ou pela filha mulher, ela preferiu o filho estudar. Eu já acho que se fosse para optar a filha mulher sim estudar, o filho homem não. Porque o homem é notório que basta ser bonito, arranja uma mulher para se tentar. Agora, isso vocês não é sério. Agora vocês não vão passar isso para os seus filhos de vocês, não. Certo? Vocês não vão passar para os alunos isto. Mas a gente tem que ter senso crítico. Vamos voltar. Mas é a mulher urbana, aquela mulher que trabalha em casa, cheia de filhos também, o marido bem sossegado, o trabalho dele é mais... Vocês viram em certo momento, o mesmo horário de trabalho e tal, o homem recebe 2 moedas. Ali quis mostrar que a mulher ainda, apesar das conquistas suadas, ela ainda não é igualada ao homem. E é difícil, porque são as próprias mulheres. São as próprias mulheres. Um certo dia eu falei com a pessoa, para ser profissional, a mulher ela não pode ser mãe. Ela não pode ter casa. Porque a mulher, para se igualar ao homem, ela tem que renunciar, talvez, à condição de ser mãe e dona de casa. E a pessoa então fala, mas por que você pensa assim? Porque vocês podem ver. Porque esse sucesso, são poucas mulheres que fazem sucesso na vida profissional. Qual é o marido que deixa os afazeres, a obrigação do trabalho, porque o filho está doente? Dificilmente. Deveria ser igual. Então, essas questões a gente deve lançar. Deixar que as crianças percebam
discutiu. Mas são vocês que deverão discutir. Porque esse texto, Diálogos Comoventes, ele não foi feito só para nível fundamental. Ele é feito para discutir até em segundo grau. Depende da maneira que você vai discutir. Então, no CBA, você vai usar o linguajar apropriado. Bem, aqui a fita do Vale, eu também gravei, Tamar trouxe e foi muito bom. Vocês viram que a gente quer enfatizar aí o problema da mulher, né? A mulher no Vale de Jequitinhonha, a pobreza do Vale, como vive o povo do Vale. Vejam bem, a vivência do lado daquele povo, daquele casal, em Diálogos Comoventes da periferia de uma cidade, e é agora do Vale. A pobreza, o Vale da Miséria, que nós estamos nele, a gente não sente tanto. Então é a oportunidade que vocês vão usar o vídeo, não é simplesmente para colocar lá, viu o vídeo e não explorou. Vocês exploram uma semana, até um mês se precisar. Vejam bem o linguajar do texto Diálogos Comoventes. Aquele linguajar, né, de gente simples. Na fita do Vale de Jequitinhonha também, vocês viram a maneira da mulher, mas ela deu o seu recado. Durante a nossa aula aqui, vocês vão percebendo por que nós colocamos essa fita. Para que a gente pudesse estabelecer um paralelo, a semelhança que existe entre essas três histórias. As duas fitas e a história de Diálogos Comoventes. São coisas que nós sabemos. Mas de repente a gente não discute com o nosso aluno. Como que o professor pode aproveitar na sala de aula essa história de Diálogos Comoventes? Nós vamos ver aqui. E vocês podem fazer mais e mais. Porque nós vamos trazer aqui o mais simples. No Diálogos Comoventes, que é um discurso direto, né? Uma fala entre duas pessoas, nós podemos explorar uma série de coisas. O que é uma periferia? Porque tem aluno que não sabe. Quando a gente está trabalhando zona rural, zona urbana, às vezes tem a gente adulto que não sabe. A periferia de uma cidade, o centro de uma cidade, bairros, ele vai perguntar o que é periférico, periferia, ao redor, em volta de... E esse problema também do trabalho, o homem sai para trabalhar, chega no final do mês, às vezes ele não completou o mês, o dinheiro está no fim. Olha a questão salarial aí. Trabalhar com um aluno, será que um salário de R$112 dá para uma família, a família do Pedro, se manter? Qual dos seus alunos que tem a mesma situação, que entrar nessa situação para a sala de aula, para que você conheça o seu aluno? Você saber que às vezes ele não dá o caderno, não é má vontade, não. Ele saber, para você saber que ele não prende o uniforme, é porque não pode mesmo. Para você saber que a merenda, a escola não é creche, não é orfanato. Mas você saber que aquele aluno seu pode até desmaiar de fome. Porque tem necessidade de comer. E se ele não tem o pão, às vezes ele não tem as outras coisas. Porque até carinho, às vezes a gente tem que estar com a barriga cheia, a gente tem que estar satisfeito da vida para dar carinho. Porque a mãe atarefada, lavando roupa, passando roupa, né? Tem que fazer a faxina para a vizinha. O marido pega um dinheirinho, o marido não tem, o dinheiro está no fim. Voltamos lá no Sonho Impossível. Ali é uma forma exagerada, né, gente? Mas tem mulher que faz, é mulher borracha. Tem umas que realmente a gente pode apertar a mão. E aqui eu acredito que tem muitas e muitas. Bem-aventurada aquela que tem seu marido, pelo menos tem o calor de um corpo, né? E o carinho do seu marido de verdade.
Porque estar com o marido só por estar, não. Mas que tenha, a hora que você deita a cabeça no seu travesseiro e fala, eu tenho um companheiro. Não precisa ser rico. Mas quantas e quantas aqui, ou então no meio dos alunos de vocês, que passam, né, por problemas seríssimos. Isso aí vocês têm que trabalhar junto com seus alunos. Vocês trazem esses temas, é um tema social. Não precisa estar em português, porque você pode trabalhar em história, em geografia, em matemática. E vocês vão ver no decorrer aqui como que nós vamos trabalhar, certo? Vou deixar com o Itamar, porque eu vou trazer a turma para a dramatização. Bem, gente, a Chilóia já falou tudo para vocês, né? Mas eu só queria concluir com o seguinte, que desde 1974, que a ONU coloca que aqui é o Vale da Miséria. Mas com a conclusão aqui do Globo Ecologia, nós vimos que a maior riqueza aqui do Vale é o povo. E realmente na sala de aula nós temos que deixar isso bem claro, que para todos os problemas existe uma solução, que é o que o Vale está partindo hoje, que é o plantio da fruticultura. E é realmente isso que vem deixando os agricultores, e principalmente através dos grandes financiamentos através do Banco do Nordeste, que é uma possível solução para o Vale, que tem um clima muito bom, tem um povo muito hospitaleiro, como já foi falado, e isso é que a gente tem que deixar claro, que não adianta a gente passar essa verdade, criticar essa verdade e não chegarmos a uma conclusão. Então, a alegria de passar o vídeo, né, mas a alegria de saber também que nós estamos no Vale da Miséria, porém, para tudo existe uma solução. É essa conclusão que a gente tem que chegar com o nosso aluno. Mas nós vamos continuar. Tiago já vai sair com Tião, quando você sair, deixa dinheiro. Não veio nem bônus do Pedro. Mas o dinheiro que eu te dei ontem? Acabou. Tive que comprar os cadernos do Pedro. O dele acabou. Ele escreveu até na capa. Também o caderno fininho daquele. Poxa, meu dinheiro está no fim. Vou ter que pedir de novo ao Jair. Tá aqui na mesa. Tchau, nega. Tchau, nega. Fazem tudo, né? Agora eu tive de parar. Já vem você de novo com esse assunto. Já te falei que seu pai não aguenta sustentar vocês dois na escola. E por que eu que tive de parar? Porque você é mulher, pra cuidar da casa, da comida, precisa de diploma? Mas eu não quero casar. Quero ser repórter, igual aquela moça de televisão. E para trabalhar na televisão, tem que formar para jornalista. Pois a sua idade também falava que não ia casar, não sei o quê. Bobagem, aí ficarmos lá, a gente aprender a cuidar da casa, da comida, das crianças, minha filha. Ah, eu não queria ter parado de estudar. Se você fosse estudar, quem olhar o menino para mim, como é que eu ia dar faxina nas casas dos outros? Então vou casar com um engenheiro bem rico. Ele vai me dar boa vida, igual nas fotonovelas. Que fotonovela o quê? A vizinha me contou, você larga o menino chorando na panela no fogo, fica agarrado nessas revistas de fotonovela. É mentira daquela linguagem. Vê a senhora que não perde novela das Se ruas. você é mal criada, menina, e vai logo acordar o Pedro. Ah, eu não queria ter parado de... Telespectadores, bom dia. Senhores telespectadores, bom dia. O canal CAC no Ontem está sempre presente para levar a todos vocês o lazer, a notícia e a cultura. Com vocês o primeiro capítulo da novela, O Homem que Virou o Saco. Compadre, você tá vendo aquela lagoa ali? É claro, compadre, eu tenho os olhos poucos, incomoda quem gosta do seu. Você tá vendo aquele sabão? Tô, compadre, não foi bem quem é aquela lagoa, sabe? Quem não é esse sabão, você não sabe, é? Aquele sapão é um homem que virou saco, porque nunca dizia o nome de Deus. Não diga, compadre, mas essa história sem pé e sem cabeça? E olha, compadre, que a mulher dele sempre dizia, fala o nome de Deus, homem. Ele não quis ouvir. Como castigo de Deus, transformou ele em sapo. Ele está
mostra sua noção. Eu já disse que eu vou fazer, não tenho que pedir nada a ninguém. Eu sou eu, jacaré é um bicho. Homem de Deus, não basta o castigo de ficar 10 anos como sapo na lagoa? Fala pelo menos o nome de Deus, ele vai te castigar. Se Deus quiser, bem. Se Ele não quiser, a lagoa tá aí. A reportagem do nosso canal tá através Não é ser imposta ao aluno. Saber usar a língua pátria é sinal de cultura e também de patriotismo. É a forma de exercer plenamente a cidadania. Bom dia para todos. Eu aproveitei os alunos meus do ano passado. Eu tenho uma aluna do ano retrasado, ela foi minha aluna. Esses diálogos comoventes é tão assim que durante anos e anos eu estou dando. Essa aqui já está na sexta, essa aqui já está na quinta, essa aqui na sexta, na quinta e aqui na quinta. Foram alunos meus no ano passado, essa no ano retrasado. E estes alunos aqui são alunos de Rosália. Então eu gostaria que eles falassem o nome e se apresentassem. Paula Neto Rosa, quarta série. Cláudia de Almeida, estou na quinta série. Kelly, sexta série. Tiago Ribeiro de Almeida, quarta série. Só nos resta agradecer, né, gente? Eles terem empenhado, vieram ensaiar. Eles já sabiam, mas teve que ensaiar, né? Porque tem muita gente que já teve. Muito obrigada, viu? Teu aluno, ele é assim, não pode, porque ele tem dificuldade. Não. Pega os alunos que têm dificuldade. Quando eu indaguei de Rosália para que ela me desse o nome de alguns alunos, a intenção era pegar os melhores. Porque eu estava preocupada com a questão também de responsabilidade e tal. É uma necessidade de professores. Ela falou, e por que não os que têm problema de aprendizagem ou de problema de subordinação, né? De disciplina. E eu peguei o Eduardo, a primeira vez eu achei que eles não iam dar certo. Sabe? Chegou atrasado. E isso foi ensaiado agora, turma de Rosália, porque eu já tinha os meus alunos do ano passado. Mas não veio no ensaio primeiro, eu fui substituindo. Então, vocês podem ver que vocês dão um texto em sala de aula e vocês podem aproveitar. Pense, no outro dia o aluno traz decoradinho. Ele está disposto, sim. Agora, com preguiça, com comodismo, a gente não faz nada na sala de aula. Vejam bem, a questão do linguajar, não é? Vocês viram que diálogos comoventes e no Homem que Virou Sapo, eu aproveitei uma história de Barnabé e nós fizemos um texto na sala de aula. É claro que foi arrumadinho, né? Assim, professor direcionando e tal, porque um aluno de quarta série não é fácil não, para fazer esse texto. Mas tem muita coisa ali do aluno. Foi trabalhado junto com o aluno. E o que nós podemos estabelecer como paralelo nessas duas dramatizações? O que vocês conseguiram notar, gente, com as duas dramatizações? Primeiramente, a linguagem, né? A linguagem coloquial que às vezes é despercebida na sala de aula e às vezes não é tão despercebida assim. O professor faz de conta que não escuta, ou quando escuta, corrige de maneira inadequada, né? Só que agora nós vamos ler um textinho para complementar aqui, que a linguagem coloquial, ela é importante, tem que ser trabalhada, tem que ser colocada, mas de maneira moderada, sem aquelas correções do dia a dia que escutamos e que foi bem concluída na última dramatização ali pela repórter. O idioma de cada um, e eu achei interessante a gente concluir
lendo esse texto pequenininho que estão acabando de receber aí agora. Rio de Janeiro, 1º de julho de 1993. Hermém Garda minha flor, é com o coração trespassado de saudade que te escreve essas mal traçadas linhas. Suncê nem imagina o que é viver na cidade, no meio da fumaceira e dos carros pegando a gente, um corre-corre do diabo, ninguém para uma prosinha, nem esquentar nenhum lugar, nem esquenta nenhum lugar. Se Deus quiser, Hermengarda, no Natal eu volto pra você. Vamos subir a internada, olhar o rio cantando, juntinho com os passarinhos. Ai, que tristeza esta terra, onde nem tem curió. Suncê deve estar bonita, vestidinha de chifre estampada, as tranças voando ao vento. Hermengarda, minha menina, tô sofrendo do coração. Não é doença de peito, é vontade de ver Suncê e também a família toda. Dê um beijo no pai e na mãe. Peça ao compadre Tonhão para olhar minhas curturas. De Deus sincero amor, Mané Bento. Mané Bento, nós podemos concluir que a linguagem rural também é bem colocada aqui e deve ser bem explorado também por nós. É de uma riqueza muito grande isso aí para a gente. Aproveitando isso daqui, eu tenho certeza que com a criatividade de vocês vão ter assim assunto para muitos metros aí de aula, né? Romantização aí, o homem que virou sapo, tem um recado bem, não é sutil não, bem claro para o professor. O professor, ele tem que direcionar o aluno é para ser feliz. É para ele saber o que quer da vida. Agora, falar certo ou errado não é a maior preocupação. Porque se ele é maduro, se o professor direcionou, ele vai estabelecer qual é o que é certo e qual é o que é errado. Nós não estamos ditando aqui que a gente deve escrever errado, não. Mas que a gente não deve enfatizar, colocar como a coisa mais importante. Por aqui, porque depois de tudo que nós falamos, de respeitar o aluno com linguajadeiro, aqui vem também, em certo momento, o professor vai ter que exigir que o aluno escreva correto, entre aspas. Certo? E como que nós vamos lidar com isso? Então aqui é uma sugestão. Esse texto aqui a gente pode trabalhar até em 2º grau. Porque ele pode servir para motivar, ou para discussão, partir para uma discussão com o aluno. Isso aqui eu já trabalhei até em 3º magistério. E também trabalhei com a 4ª série. Então é a maneira de você falar e de cobrar do aluno que é importante, não é o texto. O texto é curto e está coeso com o que a gente quer. O balé da ortografia de Leon Eliachar. Agora, a importância que o professor tem de conhecer o autor. Por que que o autor escreveu isso? Que a gente vai ler. Às vezes quero dizer que saí e mandam voltar o acento no i. Porque se tirar o acento, quem sai não sou eu, é o outro. E aí é que está a diferença. Falam-me em ditongos, em hiatos, em dissílabos e proparoxítonas. Palavras que me trazem amargas recordações de uma infância cheia de zeros. Quando vou a uma festa, nunca sei se devo dançar com C cedilha ou com S. Só depois dos primeiros passos é que percebo que quem dança com S não sabe dançar. E quem não sabe dançar fica cansado com S, pois só analfabeto se cansa com C cedilha. Buzina é com Z, mas quem pode me garantir que se eu buzinar com S ninguém vai me ouvir? Caçar é com C cedilha, mas também tem caçar com SS.
pensamento de um sujeito que já esteja caçando sem documentos. Que a língua portuguesa tem lá os seus truques, lá isso tem. O próprio truque com que é uma adaptação do truque francês, provando que truque brasileiro tem um certo quê. Mas isso não impede que o balé brasileiro seja dançado em francês, pois a palavra balé impressiona mais. Tanto que eu usei no título. Mas vamos deixar isso para lá, que é falando o que a gente entende e não é escrevendo. Esse autor, Leon Eliachar, é judeu. Ele é filho de judeus, nasceu no Oriente, mas ele veio para o Brasil com 8 anos. Vejam bem, se nós professores lidamos com os nossos alunos que já vêm com a linguagem formada de casa, com um vocabulário super rico, nós brasileiros já temos problema, faça ideia uma pessoa que vem de uma língua totalmente diferente, não é a língua latina. Então é claro que ele só tinha que tirar 0. É a mesma coisa de muitos aí de seus alunos, né? Não fazem nada. Por quê? Porque ele sente que a língua é muito complicada. E nós temos que usar de recursos mil para descomplicá-lo. Como que o professor vai trabalhar se ele quer o certo? Será que não seria melhor ele colocar através de diálogos? Nos diálogos comoventes, por exemplo, o professor poderia usar essa linguagem coloquial e poderia também mandar o aluno reformular o texto, passar para o discurso indireto, né? Mandar que coloque a língua dos livros, e ele faz perfeitamente. Porque eu senti a maior dificuldade de um aluno aí, e também tem dificuldade de ler um texto errado, entre aspas. Vocês viram que a gente tem dificuldade, a gente tem que treinar para falar errado certas palavras. Por quê? Para vós me ser, mas porque não é o hábito, né? O dialeto. Relendo os diálogos comoventes, responda as seguintes questões. Aqueles diálogos são comuns, letra A, nos bairros de classe alta, B, na periferia das grandes cidades. Como foi colocado aí, a linguagem coloquial, ela vai acontecer no Vale do Jequitinhonha, principalmente na zona rural, na periferia das grandes cidades, né? E onde mais acontece a linguagem coloquial? No meio rural, na periferia, né? E nas conversas também de jogador, gente. Eu, quando estou jogando bola, eu uso os portugueses que eu estou usando aqui com vocês? Claro que não. Né? Porque senão, enquanto eu ia receber a bola, o outro ia tomar a bola aqui do meu pé. Não é isso? Então, no campo de futebol, na zona rural, num joguinho entre amigos, a linguagem ela é totalmente coloquial. Exatamente, mesmo na família. A professora Janete aqui nos lembrou, né? Agora é difícil, a criança passa 20 horas em casa escutando nós foi, nós vai, nós pegou, nós falou, né? E na escola a professora está lá suando para concordar o verbo com o sujeito. Então é muito importante a gente questionar e trabalhar essa parte aí, porque ele passa 20 horas na sua família, uma linguagem totalmente coloquial, e aí na escola a gente tem que lutar, labutar com esse aluno para que ele consiga, pelo menos, aproximar da gramática, né, que é a norma curta. Número 2. Quais os assuntos tratados no diálogo? Aí o autor coloca educação. O que vocês acham? Sim, né? Futebol? Nada a ver. Invasão escolar? Sim, a saída, né? O êxodo. Moda?
Quem falou sim aí? O que é? Responde para nós. Eu achei porque na televisão. O que vocês acham? Sim, muito bem, né? A falta de dinheiro e de recursos? Sim. A desvalorização da mulher? Sim. Eu até discordo quando o Lóia colocou aqui no início, que a mulher que teria que estudar, eu acho que não. A oportunidade de abandonar a escola. Por quê? Olha a criança. Eu tenho certeza que em toda escola, quem é que nunca recebeu aquele bilhetinho? Olha, hoje, fulano de tal não pode comparecer à aula porque vai olhar o irmãozinho, porque a mãe foi fazer isso ou aquilo. Todos nós já recebemos. É comum essas notícias chegarem. Isso, depois do recreio tem que ir embora, porque vai acontecer isso. Realmente você vai deixar sair ou não? Claro que vai ter que deixar sair, a pessoa sair. É uma necessidade da família que não tem, né, uma secretária que possa tomar conta das crianças. Isso é luxo, né? 4. Ela entendeu a sua saída da escola? Não, vocês viram que até no final do texto ela questiona, mas por que eu tenho que deixar a escola, né? Questiona muito isso daí. Número 5. Você concorda que a função da mulher na sociedade é só casar, cuidar dos filhos, do marido, da casa e por isso não precisa estudar? Não. Aí pede para justificar a resposta. Então a justificativa, né, vai depender do seu conhecimento e da sua amplitude de explorar a resposta, né? Ô, gente, veja bem uma coisa. O direito à escola? Sim, pois além do estudo ser um direito tanto para o homem como para a mulher, ambos contribuem para o crescimento do país. Não, porque são os homens que geralmente sustentam a casa e a família, por isso tem mais direito à instrução. Aí é uma questão também fechada, né? Mas é claro que a questão que está fechada, você simplesmente não vai fazer a leitura pura e simples, e ou sim ou não. Ela vai ser também discutida, né? Número 7. Qual é a frase que a menina repete insistentemente? Escreva no balão. Exatamente, muito bem. Agora eu vou chamar uma pessoa aqui, que a gente pediu para escrever, né? Eu vou chamar uma pessoa aqui para ele dar a conclusão que ele tirou dos diálogos, né? Analisar essa questão dos diálogos envolventes, né, com relação ao outro trabalho, é que há uma certa paralelismo que nós encontramos aqui, né, na questão de linguagem culta e linguagem coloquial, no meio, onde nós trabalhamos, no caso do professor cultural, né, é uma questão assim, muito interessante, porque no meu caso eu fico na casa de uma pessoa, de uma família, da zona rural também. Então a gente pode observar o seguinte, que essa maneira de falar, né, esse jeito que eles têm de falar, essa forma bem simples, né, bem rústica, podemos dizer assim, rústica, é uma coisa que é de vida deles, é a vida deles, né? Então, na mesma a senhora falou assim para mim, Luiz, agora eu quero ver se esse povo vai ou não aprender a falar correto, porque o senhor que dentro de casa é impossível. Né? Então eu fui dizer assim, não, eu também falo errado. E eu não estou aqui para corrigir uma educação no sentido de melhoria, mas não de corrigir, de falar isso está errado, isso está certo. Não. Porque eu não sou digno de tal parcimônia, na verdade dizendo assim, né? Então, para mim, eu achei que a conclusão aqui, do caso aqui, né, é que não só com respeito
a valorização da mulher, né, que teve uma valorização muito grande no relação àquele teatro que nós vimos, com relação também a diálogos com convente. Então, o que eu quero dizer? Que é interessante para nós, professores, né, olharmos esse ponto desse dado, né, porque no nosso país, por exemplo, a mulher, ela não tem ainda, né, com tantas mudanças, com tantas renovações das leis, ela ainda continua sendo um tanto quanto desvalorizada. E com relação à linguagem, né, a maneira de trabalhar e como nós podemos observar essa questão, que sempre o nosso aluno, por exemplo, né, eles têm dificuldade de pronunciar, eles têm dificuldade de falar as palavras corretas, exatamente porque é a maneira como eles já aprenderam desde casa de estado. Então, o que eu posso analisar aqui é isso, que tanto um como o outro, né, tanto no caso aqui, diálogo comovente, como também esse outro parágrafo aqui, no caso do outro teatro, foi muito proveitoso no respeito à analisação de que nós, professores, precisamos tomar muito cuidado, né? O que fazer para tanto mostrar a importância da mulher e como corrigir, ou seja, como mostrar, como trabalhar com a aluna